Bom, vou começar a gravar porque também essa nossa reunião de hoje eu quero deixar aí essa parte inicial para o pessoal que chega também, enfim, ou que está meio perdido às vezes na tecnologia, no uso da plataforma. Então, os primeiros minutos ali vai ser para a gente dar uma passada geral, né? Então, não vai ser nada muito detalhado, demorado também, para não ficar uma coisa muito maçante, mas vamos dar essa passada geral. Tá dando um eco, alguma coisa para vocês? Não sei se... Pois é, eu acho que talvez seja o som do pessoal, né? Deixa eu desativar o som aqui de todo mundo. Ok. Agora acho que não vai dar mais problema. Vamos lá. Bom, então, antes da gente entrar nessa pauta aí dos concursos fiscais, que sempre me deixa muito animada, eu estou bem animada aí com o Cefaz Ceará, porque acho que vai ser o maior concurso desse ano. Eu acho que talvez a Cefa Pará, maior concurso quando eu digo número de vagas também, 100 vagas é um grande concurso, né? Mas, além do número de vagas, a remuneração, o cargo, eu acho que dos fiscos que a gente tem previsto aí, é um que está ali entre os melhores, né? Acho que se você faz parar, vem junto ali, olhando o conjunto, né? O conjunto todo da carreira, enfim, das possibilidades que a carreira oferece. Então, eu estou bem animada, né? Até gostaria de fazer, se eu tivesse, mas não estou nesse ritmo de fazer prova, né? Mas é o tipo de concurso que, se eu fosse concurseira, me deixaria bem feliz ali com a expectativa. Então, vamos lá. Mas antes da gente entrar nisso, né? Entrar no concurso, nessa questão dos fiscos aí que estão para sair, e o que eu faria, né? O que eu entendo que a gente deve fazer, que cada um de nós aí que está focando na área fiscal deve fazer para aproveitar ao máximo essas oportunidades que, na minha opinião, começam agora, aí nos próximos 4, 5 meses, e vai até pelo menos metade do ano que vem, reservando para depois a Receita Federal ainda e Cefaz São Paulo, que são os maiores, eu acho que é os que vão ficar mais para o final aí dessa fila. Vamos lá. Bom, então, o que eu queria nivelar e o que eu disse que inicialmente eu ia abordar aqui na reunião, né? A mentoria, né? Isso eu passei para todos na reunião individual, né? Mas, óbvio, na reunião individual, uns têm umas demandas, outros têm mais dúvidas, acaba que eu passo mais rápido por um ponto, mais rápido por outro ponto, e pode ser que eu não tenha falado sobre tudo com todos, então hoje vou usar esses primeiros minutos para dar essa pincelada geral e dar uma nivelada geral aí no time sobre os nossos objetivos aqui na mentoria, sobre o que especificamente que eu acho, né, no primeiro, no segundo, no terceiro momento, que é o meu objetivo contribuir aí com vocês na preparação. Bom, os alunos aqui são principalmente área fiscal, área de controle, temos alguns aí da área policial, né? Ou eventualmente, ou que efetivamente são da área policial, mas são poucos. Principalmente a área fiscal, controle, acho que um ou outro carreira jurídica. Então, ou seja, mas são todos concursos que o primeiro desafio, né, que o concurseiro tem nesses concursos, quando decide, né, vou ser auditor fiscal, vou ser auditor de controle, vou ser procurador de Estado, enfim, vou ter uma carreira aí efetivamente de Estado, uma carreira como uma destas, é a questão da preparação, né, porque até então, mesmo que a gente pensasse em concurso, era aquela coisa, saiu um edital, você se anima, vai, faz, provavelmente vocês começaram a estudar para a área fiscal, para a área de controle, para o concurso que estão estudando hoje, talvez assim, né, num ímpeto ali de um edital que saiu, vocês viram aquela remuneração, chamou a atenção, enfim, e aí vocês foram pesquisar mais e viram, mas não vai dar para ser só assim, estudando no pós-edital. A primeira dificuldade é a dedicação de longo prazo, né? Se dedicar, abrir mão de várias coisas da sua rotina, da sua vida, por algo que é bem, até um pouco distante, né? O ideal para a gente se preparar para essas áreas é que o edital não tenha saído, a banca não tenha sido escolhida, né? Às vezes não tenha nem sido autorizado, é o médio e longo prazo. Então, vem essa primeira dificuldade que é eu me doar, eu abrir mão de outras coisas para me dedicar a algo que não é nem
palpável, que eu não consigo nem ter uma objetividade de prazo, de data. Sei que vai acontecer, né? Depende ali da vontade do administrador, enfim, vai demorar. Essa é a primeira dificuldade, né? E além disso, além de ter essa questão de eu não saber exatamente quando vai acontecer, né? Porque quando eu já tenho a certeza de quando vai acontecer, é tarde. Tem a questão de garantia, né? A gente não tem garantia nenhuma. Você vai ter que se dedicar 1 ano, 2 anos, enfim, abrindo mão ali de muita coisa por algo que não te dá garantia nenhuma, né? Eu sempre comparo quando a gente vai fazer uma graduação, quando a gente vai fazer alguma pós, enfim, vou abrir mão ali das minhas noites por X anos, X meses, mas no final vou ter uma graduação, vou ter um título. Aqui não, você não tem garantia nenhuma. Pode ser que chegue no final e você não tenha nada. Então, essa é a primeira dificuldade, né? Ok, e essa dificuldade é muito com a sua determinação. Você só vence ela com foco no resultado, né? Se focar no trajeto fica muito difícil. Você tem que focar no resultado para conseguir vencer essa dificuldade, que é você lá no cargo, enfim, tranquilo e desfrutando a vida dali para frente, né? Com o que a gente acredita que ele vai nos trazer de bom. Ok, mas vencida essa dificuldade, ou pelo menos a gente se propondo a vencer essa dificuldade, vem uma outra grande dificuldade em se preparar para certames desse nível, desse tipo, que realmente mudam aí, né? A perspectiva financeira, enfim, da vida da gente, que é o planejamento, né? A gente teve aí a última experiência foi acadêmica, onde essa quantidade de matérias eu via na metade da faculdade. A gente via 4, 5 matérias, mas na verdade, por exemplo, estatística você vê em 3 cadeiras, né? 4 cadeiras às vezes. Então, na verdade, essas matérias você vê ao longo de anos, e agora você tem que estudar todas junto para fazer uma única prova, né? 1, 2 dias com todo esse conteúdo. Como que eu organizo, como que eu faço um planejamento de estudos no qual eu consiga estudar essas matérias, começar a ver outros conteúdos, mas sem deixar para trás aquilo que eu já vi, ou seja, né, como que eu coloco tudo isso num pote só e dou conta de tudo, né, de avançar, de revisar, de ver o que eu não estou bem, arrumar um tempinho para encaixar, para melhorar nisso, mas ao mesmo tempo com o carro andando, não posso parar, que é o planejamento. Essa é, sem dúvida, a grande dificuldade, né? A grande dificuldade, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que gosta de planejar, né? Quem viu aquele vídeo lá da Cefaz Santa Catarina viu que eu gostava de fazer a planilha, o peso de tal matéria, vou ficar tal tempo nessa matéria. Mas mesmo quando a gente gosta e não tem uma grande dificuldade para fazer isso, sempre fica aquela dúvida, né? Mas será que esse era o melhor modo? Será que eu não tinha que dividir de maneira diferente as matérias, o tempo que eu fico em cada uma, o tempo que eu levo para revisar, como que eu aprofundo, como que eu vejo onde eu não estou bem, quando que vale a pena eu parar para aprofundar um ponto que eu não estou bem. Então, mesmo para quem não tem uma dificuldade em se planejar, em se organizar, fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Para quem tem a dificuldade, então, nem se fala, né? Você acaba dependendo ali um esforço absurdo, se dedicando muito, né? Você faz o esforço que precisa fazer, você se dedica as horas que precisa dedicar, mas você não tem o resultado porque você não faz da maneira correta, né? É o que a gente sempre fala sobre planejamento. Planejamento, né, que eu sempre gostava de comentar para os alunos quando está para sair o edital, quando sai o edital mesmo, né, que bate aquele desespero, a primeira coisa que a gente quer fazer é correr e estudar, né? E não quer perder mais nem um minuto, mas você perder um dia inteiro, um dia e meio no planejamento, olhando todo o conteúdo, vendo o peso percentual de cada matéria, é muito importante. Pode parecer que você está perdendo tempo, mas na verdade não. Por quê? Porque você pode fazer uma execução maravilhosa, estudar muito bem, uma carga horária que você nunca tinha conseguido fazer, mas se o planejamento está errado, todo esse esforço vai estar direcionado para o lugar errado. E aí você vai, muitas vezes, vem aquele desespero, né? Mas eu estudo tanto tempo quanto fulano, eu também, a mesma número de horas, uso o mesmo material, por que comigo não dá, né? O que eu estou fazendo errado? Se eu também me esforço da mesma maneira, eu também abro mão de tanta coisa, é isso, né? Uma execução errada de um planejamento que está errado, por melhor executor que você seja, por mais esforçado, enfim, por mais que você invista em material, se o planejamento está errado, não adianta você fazer um grande esforço em cima desse planejamento, porque ele não vai te levar para o caminho certo. Então, sempre o planejar, o parar, o decidir como fazer, ele é fundamental para não desperdiçar tempo e energia mesmo. E é isso que acaba acontecendo muitas vezes, né, com os alunos que
não conseguem fazer esse planejamento, essa organização, fazem um grande esforço, às vezes muito maior até do que aqueles que são aprovados, mas não conseguem o resultado, porque não conseguiram organizar o estudo de todas essas matérias, todos esses conteúdos, que realmente não é simples, né? Não é sentar e estudar simplesmente para o nível de competitividade, de resultado que a gente precisa nessas provas hoje em dia. Então, o planejamento é, sem dúvidas, a segunda grande dificuldade, e essa é a primeira grande solução que a mentoria tem por objetivo trazer para vocês, né? Então, que vocês possam, nas 3, 4, 5, 6 horas líquidas que vocês têm, realmente sentar e estudar. Eu sei porque eu todo dia eu perdia pelo menos uns 15, 20 minutos, às vezes até mais, mexendo na planilha, lógico, porque meu planejamento sempre mudava, né? Porque faltava combinar com as crianças, que eu tinha planejado estudar todas aquelas horas, aquelas coisas, então sempre eu tinha que estar ajustando. E, né, mesmo gostando daquilo e tudo mais, era o tempo que eu poderia estar estudando. Então, a ideia é que isso não pertença mais a vocês, que a preocupação seja estudar, né? Que vocês tenham ali um planejamento que, obviamente, não é a única forma de planejar do mundo, tem outras que também podem dar certo, mas essa é uma que vocês sabem que já foi testada, aprovada por vários alunos, vocês sabem que funciona, né? E tem essa confiança, essa segurança. Então, esse é o primeiro objetivo. Um planejamento que vocês possam se preocupar somente em estudar, tá? E aí vamos entrar propriamente no planejamento, né? Qual é a ideia do planejamento e como que eu vejo ele, né? E como eu costumo dizer, não é nem que eu gosto sempre de falar isso para vocês, não que vocês tenham que saber, eu estou na fase 1, daqui a pouco vai vir tal coisa, vai vir tal... Não, porque isso, a ideia é justamente vocês não terem que se preocupar com isso, né? O planejamento trazer pronto. Mas é importante vocês entenderem, porque uma das dificuldades que a gente tem no estudo, às vezes, é justamente se sentir perdido, né? Tá, eu estou estudando, mas o que vem depois? O que eu ainda tenho que fazer? Qual é o caminho a percorrer? Então, para que, mesmo que o planejamento não seja uma preocupação de vocês, que vocês consigam visualizar e entender qual é esse caminho a percorrer aí até chegar, né? Como que eu chego nesse nível de aprovação aí que falo? Bom, então, o planejamento... antes de entrar especificamente na questão das fases ali, uma visão mais macro, né? Então, a gente tem esse objetivo de vencer o conteúdo da minha área, do meu edital, né? As 12 a 14 matérias que costumam cair nos tribunais de contas estaduais, né? Se for TCU é muito mais. As 16, 17 matérias que costumam cair na área fiscal, falando aqui da área que mais tem alunos, das áreas que mais temos alunos, né? Então, o objetivo é esse, né? Se der para eu chegar antes do edital, ter visto todas essas matérias, o objetivo é esse, é nesse sentido que a gente caminha. Ter visto todas as matérias e estar com desempenho acima de 85 na média, mais próximo de 90 possível, né? Em questões e simulados. Esse é o nosso objetivo. Ok, como que a gente faz isso? Então, a gente tem qual é a visão macro do planejamento, né? Eu vou começar com as matérias da base, e o que são matérias da base? Dentro das matérias da base, eu tenho 2 tipos de matéria. As matérias que são da base pelo conteúdo, né? Como, por exemplo, direito constitucional. Direito constitucional, né? A gente tem dentro do direito constitucional, está a raiz de todos os outros direitos, do direito financeiro, de todos os outros direitos, e até pinceladas de outras matérias que não são da área do direito. Então, mesmo que o direito constitucional venha a pesar 1%, né, ou a ser muito pouco cobrado, pesar muito pouco nas provas, ele vai continuar sendo da base por conta disso. Além disso, né, o constitucional, o administrativo, o português também são da base, por quê? Com exceção, acho que de Manaus, que aconteceu agora há pouco, eu nunca vejo um concurso que não tenha essas matérias. Então, são as matérias mais certas que tem, né? E quando a gente fala em área fiscal, pode colocar contabilidade, pode colocar tributário também, né? Então, são as matérias mais confirmadas que a gente tem. Além disso, vem a questão do peso, né? E aí vem, além da questão da base, a questão do peso, né? Essas matérias, né, que a gente começa estudando, que são as prioritárias, eu não vou começar estudando 16 matérias, mas por quê? Porque pela base. Porque são as matérias que te tiram do jogo, né? Embora essas matérias sejam 50%, 60% em quantidade de matérias,
No peso da prova, certamente elas representam mais de 70%, às vezes 80%, quando a gente coloca uma outra específica como a legislação. Então, não faz sentido a gente tirar tempo que vocês têm estudando a contabilidade, por exemplo, para eu dividir com um direito civil, né? Com um direito penal, com matemática financeira, né? Por quê? Porque essas matérias, embora também sejam muito frequentes e quase certo que a gente vai encontrá-la no concurso, elas não tiram você do jogo. Você pode até ver só no pós-digital e ainda assim passa, porque vai pesar 1, 2, 3%, né? Então, o que é justamente o que os alunos costumam perguntar, quando que eu posso fazer o pós-digital, né? Quando será que eu vou estar preparado? Eu vejo como um pré-requisito a gente ter concluído aí a fase 1, né, dessas matérias da base. Ah, mas não vi civil, não vi penal, isso não te tira do jogo, isso não te impede de fazer um pós-digital. Agora, tá no começo dessas matérias básicas, é complicado, porque você ainda vai ter que terminá-las, e terminá-las, né, terminar a fase 1 é modo de dizer, porque quando a gente termina a primeira fase, na verdade, a gente está apto a correr atrás dos nossos 85%, 90%. Você não terminou a matéria, né? Você tem uma visão do todo. Você já conhece o monstro, agora ele já não é desconhecido. Então, é isso que te habilita essa primeira fase, né? Então, você nem terminou essa fase, ainda não, e ainda vai ter que dividir o espaço com todas as outras, porque eu também não posso zerar as outras, né? Então, fica muito difícil. Mas quando você já venceu essa primeira fase das básicas, eu entendo que o pós-edital, se bem feito, né? Se mantendo ali a metodologia, sem criar loucuras ali para tentar vencer o conteúdo, ele pode ser muito positivo, porque a gente fica pronto no pós-edital. Eu posso não ficar pronto no pós-edital do meu concurso, mas eu vou passar no outro concurso muito pelo pós-edital anterior. Então, o pós-edital é que deixa a gente pronto. Pode ter alguém, né, que passou na primeira prova, né? Mas eu acho muito difícil essa primeira prova ser a sua primeira aprovação. Pode acontecer, óbvio, mas é difícil, né? Então, por isso até que às vezes aqueles alunos que, por exemplo, miram na Receita Federal ou no TCU, eu digo, perfeito, mas vamos fazer prova antes, né? Não vamos esperar fazer toda uma preparação para a cada 5 anos fazer uma prova, a cada 4 anos. Então, por esse motivo, né? Então, por isso a gente começa nas básicas. Então, a ideia do planejamento, a visão macro é, eu tenho um planejamento que eu comece estudando as matérias básicas, né? E avance para as demais, mas esse avance para as demais sem deixar nada para trás, ou seja, ao mesmo tempo que eu vou avançando em direção a fechar as matérias da minha área, eu levo junto tudo aquilo que eu já vi, né? Eu tenho um ciclo ali de estudo, revisão, questões, melhoro meu material de revisão, faço mais questões, enfim, que vai ficar num looping ali até o ser aprovado, né? Então, eu tenho essa parte do planejamento que, num primeiro momento, é o meu principal foco, avançar, ter essa visão do todo, passar, pelo menos, pelas básicas a primeira vez. À medida que a gente avança, né, e principalmente vai tendo esse raio-x de como eu estou nas básicas, a gente vai dividindo o planejamento e a carga horária de vocês em duas partes, né? Em duas partes. Que partes são essas, né? Essa primeira parte que eu falei do planejamento, que eu vou tendo contato com as matérias, vou estudando a teoria, vou revisando, fazendo questões, revisando, fazendo questões, ela vai se manter até o dia da aprovação, até o dia que o nome sai no Diário Oficial. Ok, né? Eu sei que eu tenho aqui um planejamento no qual, ao longo do tempo, eu vou caminhar para ter estudado todas as matérias, sem deixar nada para trás, revisando, fazendo questões, e esse processo, de certo modo, já contribuindo para o meu desempenho. Mas, paralelamente a isso, a gente tem que focar no desempenho aí próximo de 90%, né? Então, eu costumo dizer que lá, anos atrás, quando a gente tinha aqueles concursos com 1.000 vagas, 1.500 vagas da Receita Federal, provavelmente não vão voltar mais, você fechar um edital bem redondinho, bem feitinho, já era bem provável, muita chance de você garantir sua vaga. Hoje, não, você vai ter que fazer uns 90%. Primeiro que não vai ter mais edital de 1.500 vagas. Acho muito difícil, não sei que leve mais uns 10 anos para sair. Então, o desempenho tem que ser uma preocupação desde já, né? A gente chegar nesse desempenho é algo que a gente tem que já ir se preocupando com isso ao longo da preparação. Lógico, depois que teve um certo avanço, né? É o que eu costumo comentar. Quando eu estou tendo esse primeiro contato, eu não posso ficar muito preocupada com o desempenho.
eu preciso ter a visão do todo, eu preciso avançar na matéria, conhecer mais do conteúdo, para depois vir com essa preocupação. Mas à medida que eu avanço, né, eu vou dividindo esse planejamento em dois, né? Sei lá, 70% dele, 80% dele vai continuar com esse planejamento, que depois eu vou detalhar um pouco melhor ali as fases, né, que me mantém em contato, revisando, fazendo questões de todas as matérias, mas eu preciso ter um espaço nesse planejamento para focar no desempenho, para ir lá no meu relatório e ver, ok, não estou com 90, com 88, o que mais está me afastando disso? Contabilidade, DFC, operações de mercadorias, que é as que mais dá problema aí, pelo menos a que mais tem dado, né? DFC, operações de mercadorias, meu desempenho está muito abaixo da minha média. É assunto importante que puxa a minha média para baixo. Ok, esses assuntos estão lá no meu planejamento, né? Naquele planejamento que me mantém em contato com todos os assuntos, mas ele não pode estar na mesma proporção que os outros. Esse aqui, de repente, eu vou ter que ficar 2 semanas em cima de DFC até resolver. Né, prova aí de contabilidade, área de controle, área de físico, você chega a cair 2, 3 questões na mesma prova de DFC. Eu tenho que resolver isso, eu não posso. É algo para eu ver além daquele looping lá que eu tenho até a minha aprovação. E aí ok, mas eu tenho que ficar 1, 2 semanas em cima disso, tem que resolver. Difícil aprovar sem saber esse conteúdo. Mas eu não posso parar o resto. Então, a gente divide o planejamento nisso. A gente passa a ter um tempo do planejamento para focar no desempenho. E aí, a gente vai trabalhando ponto por ponto desses que estão lá puxando o nosso desempenho para baixo. Lógico, levando em consideração a matéria, né? O que é um baixo desempenho em contabilidade, 75% é baixo desempenho em contabilidade. Em algum assunto de TI, esse desempenho tá bom para caramba, vamos até ficar feliz, né? Então, sempre a gente vai ter que fazer essa ponderação, assunto a assunto, matéria a matéria, o peso da matéria na prova, né? Mas é mais ou menos essa ideia macro, né? Até a gente chegar aí nos 95%. Vamos falar mais operacionalmente. Ok, né? A gente divide em fases, né? A gente tem a fase 1, e aí acho até que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para entrar na plataforma aqui um pouquinho. Estão vendo a tela aí, pessoal? Ok. Então, né, esse aqui é o endereço ali do login, mentoria.fontenaralopes.com.br, o meu usuário aqui de estudante. Agora vocês vão ver que eu tenho um planejamento, vocês vão ver que eu estou estudando, que eu vou disputar umas vagas aí, mas não comecei ainda, tá zerado aqui. Ó. Bom, então, vamos aqui na plataforma falar um pouquinho dessa ideia, né, das fases do planejamento. Vamos botar aqui no resumo da semana, primeiro. Então, a gente vai ter a fase azul, né? Isso é uma das mudanças que a gente teve aí, que eu acabei dividindo, tirando aquela divisão que a gente tinha na fase 1 e deixando a fase 1 toda nessa tarefa azul aqui. E o que é essa tarefa azul? O que ela compõe? Compõe o primeiro contato de vocês com a matéria, né? Então, é aquela fase na qual vocês vão estudar a teoria, né? Seja pela videoaula, seja pelo PDF, a orientação principal é o PDF, mas tem matérias que a gente acaba precisando da videoaula, e as principais são exatas e também... Acho que caiu minha câmera, né? Voltou. São as exatas e contabilidade, né? Principal que a gente acaba precisando, mas primeira fase, estudar a teoria, chegar ao final, resolver ali 30 questões do PDF, não mais que isso, né? Sempre trazendo para vocês que a função das questões do PDF é uma função didática, de concluir aquilo que eu comecei a ver na aula teórica, não meço o desempenho em questões do PDF, né? E aí sempre comento daqueles alunos que vinham reclamar, né, que eram alunos 90% nas questões que eles já tinham feito e refeito 3 vezes do PDF, chegava na prova, não acontecia a mesma coisa, óbvio que não, né? Além do fato de ter feito mais de uma vez as mesmas questões, tem a questão do próprio propósito das questões do PDF, da forma como são organizadas, dispostas, não são para medir desempenho. Então, somente essas primeiras 30 que a gente faz do PDF. Alguns casos específicos, né? Depois a gente até pode continuar. TI, né? Às vezes em exatas, a gente fica um pouco mais nas questões do PDF por questões específicas ali. Mas é a fase que vocês vão estudar, né?
ter esse primeiro contato com a teoria, fazer essas primeiras 5 questões e apenas iniciar o material de revisão. E esse iniciar é bem sucinto mesmo, né? É apenas um início. Por quê? Porque o material de revisão ele precisa ser objetivo. A gente precisa ter um conhecimento para fazer esse nosso material de revisão que nesse primeiro contato com a matéria a gente não tem. Então, necessariamente, quando a gente faz um material de revisão nesta fase 1, ele não é útil depois. A gente gasta um tempão para fazer esse material de revisão e quando a gente tem ali conhecimento suficiente para avaliá-lo, a gente descobre que não foi tempo jogado fora, porque ele não é útil, né? Ele não vai ser objetivo como ele precisa ser, ele não vai ser focado especificamente no que cai nas questões, porque eu ainda não tenho esse conhecimento, e principalmente ele não vai ser focado nas minhas dificuldades, ele não vai ser focado nos meus erros, né? Então, não é momento de fazer material de revisão. Pega o material pronto ali do professor, o mapa mental, enfim, vai ser o ponto de partida. Material de revisão a gente constrói ao longo da preparação. Então, na fase 1 é isso. Então, durante essa fase azul, é isso que vocês precisam fazer, né? E aí, depois a gente começa a ter... Ok, fiz a fase 1 da aula 0 de Direito Constitucional, né? Quando que esse assunto volta para mim? Ele volta em algumas semanas na fase 2, dentro daquele cronograma de revisão que eu planejei ali para você. E aí eu vou ter revisão num dia, questões no dia imediatamente seguinte. Às vezes pode pular 2 ou 3 dias por uma questão de organização ali do planejamento, né? Porque as tarefas têm uma certa hierarquia, digamos, entre elas. Às vezes teve que encaixar alguma coisa que tinha que ser naquele dia, acabou que ficou para o dia seguinte, para outro dia. Então, eu vou fazer a minha revisão hoje, né, em cima desse material bem sucinto que eu comecei, e no dia seguinte eu vou para o TEC fazer as minhas primeiras questões no TEC. E aí, algo bem importante, né, que essa tarefa, a tarefa rosa que vocês veem aqui é a revisão, né, aqui eu tenho essa revisão de direito administrativo, direito tributário, no dia seguinte essas 2 matérias vêm para mim aqui com... as questões, né? Eu costumo dizer que essa atividade das questões, que ela não é só resolver as questões, ela é a mais importante que a gente tem na preparação. Por quê? Porque a gente está estudando para isso, né? Para chegar no dia da prova e resolver questões. Ninguém aqui quer ser, né, doutor em nenhuma dessas matérias, né? Como eu disse, pode até ser que se dê muito bem, depois vai dar aula de uma delas, mas não é o objetivo principal. O primeiro objetivo é marcar o X no lugar certo, é isso. Não quero ser doutor. Ah, mas eu não entendi tão bem isso aqui. Ah, mas eu vi que um doutrinador fala diferente disso, ele não concorda com isso. Tanto faz. Se CESP concorda, é o que interessa. Se a minha banca diz que é assim, é o que interessa. Então, essa objetividade que a gente precisa ter, e essa objetividade que a gente tem que ter também no material de revisão, na hora de resolver as questões, né? Então, por isso que a atividade de resolver as questões ela é a mais importante, porque é ali que eu estou me deparando com a realidade que eu vou ter no dia da prova, que é resolver questões, que é como que isso é cobrado na prática. Ok, não entendi muito bem aquela teoria, mas eu vi que só cobra desse jeito, dessa maneira, essa literalidade, beleza, é o que eu preciso para a prova, então isso aqui é negócio fechado, encerra esse PDF aqui, que esse assunto daqui para frente, para mim, é só manter por questões, revisão pontual daquilo que eu estiver errando e vamos para frente, sem apego, né? Então, esse período das questões eu digo que ele é mais importante, por quê? Porque eu não vou ali somente resolver questões. Resolver as questões é 50% ou 40% do trabalho que eu tenho nessa atividade de exercício, né? O principal ali é justamente o que eu faço depois, né? Ok, fiz ali as minhas 30 questões, né? Acertei, errei 5 e teve 3 que eu acertei, mas poderia ter muito bem errado, porque eu não tinha certeza nenhuma na hora que eu escolhi ali determinada alternativa. Então, vou interromper só um pouquinho aqui. Então, na verdade, agora que vem o trabalho mais importante, né? Depois que eu resolvi essa minha bateria de questões, que é em cima do meu desempenho, que é essa toda a minha preocupação. Eu preciso fazer 90%, preciso fazer 85%, 88%, e fiz, sei lá, 80%, 78%. Ok, o que eu errei, né? O que eu errei aqui? O que faltou para eu acertar essas questões, né? Ah, é um assunto muito decoreba,
É um assunto que é memorização, não é difícil, mas eu só vi na fase 1, passei rapidinho pelo material de revisão, vi que ele é cobrado de maneira bem cri-cri mesmo, cheio dos detalhezinhos, vou ter que fazer um resuminho mais completo disso aqui, né? Esse assunto aqui, eu entendi bem a teoria, mas chega na hora aqui na forma como o CESP pergunta, como a FGV pergunta, eu não consigo entender e ligar tanto com aquilo que eu vi na teoria. Então, talvez o que eu precise aqui é da ajuda do professor para entender a cobrança da matéria. Eu vou assistir uma videoaula de resolução de questões, eu vou pegar um PDF de resolução de questões para pegar a resolução de um professor e ele conseguir decifrar para mim essa forma de cobrança, né? Quando a banca pede isso, é para ir por esse caminho. Enfim, às vezes a dificuldade é mais na prática, não é eu voltar para a teoria, né? Então, esse momento das questões, ele é o mais importante, porque eu vou saber como eu estou no conteúdo, vou saber o que é cobrado no primeiro momento, o que eu tenho que focar, né? O que eu tenho que focar meu estudo, a minha revisão, daquelas 1000 páginas lá que eu li da matéria, o que realmente é importante, o que realmente cai, é isso que me interessa, não são as 1000 páginas, é isso aqui, é o que cai na prova, né? E principalmente, o que eu estou errando? O que está me faltando para eu não errar, né? Eu falo que a nossa meta é 90%, mas obviamente a nossa meta é não errar nada. Claro, como eu sempre não vai dar para atingir esse ideal, a banca vai errar algumas alternativas, algumas respostas controversas, eu vou acabar não acertando todos, mas a minha meta é não errar nada, né? Então, o que está faltando? O que eu errei? E aí, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. É isso que tem que estar no material de revisão. Lá atrás eu não sabia. Então, esse momento de resolver questões é também o momento que eu faço meu material de revisão, né? É nesse momento que eu construo o material de revisão, em cima disso. Só assim ele vai ser sucinto, objetivo e focado naquilo que eu preciso ver. Mas esse assunto aqui cai muito. Das 30 questões, tinha 6 dele. Mas você teve alguma dúvida na hora de responder sobre esse assunto? Não, isso aí para você foi barbada. Isso aí você não vai esquecer nunca mais. Até quando não precisar mais, você vai estar lembrando desse conceito aí. Não precisa estar revisando aquilo ali. É aquela revisão que a gente faz no piloto automático, aquele conceito que a gente começa a ler e ele já está mais do que assimilado. Não precisa, né? Então, o que tem que ter no material de revisão? Aquilo que eu tenho que ter contato para não esquecer, porque ele é decoreba demais, por mais que eu entenda, é muita coisa para memorizar. Eu tenho que, inclusive, no dia da prova, na véspera da prova, dar uma olhada nisso. Então, esse resuminho tem que estar bem feito, porque eu entendi, mas eu vou errar se eu não ver com frequência. Aquilo que eu não entendi, que eu preciso entender melhor, até uma orientação de buscar um outro material. É isso, é a solução dos meus problemas, né? O período de revisão, ele é para manter aquilo que exige um contato frequente e para resolver os meus problemas, para eu não errar mais o que eu errei, né? O meu objetivo quando eu resolvo questões e erro é achar como que eu nunca mais erro uma questão como essa. Esse é o objetivo, porque é assim que a gente chega nos 90%. Certo, pessoal? Então, voltando aqui, ok, né? Então, vocês vão ter essa tarefa de revisão, a tarefa de questões no dia seguinte, que envolve tudo isso, muito mais do que simplesmente marcar as questões e colocar aqui, acertei 80%, 70%. Se você ficar só fazendo isso, você vai ficar sempre acertando o mesmo percentual. É o que você faz depois para corrigir esses erros que interessam, né? Então, ok, essa é a fase 2, revisão e questões na sequência. Certo, e esse assunto volta para mim quando? Daqui mais algumas semanas. Esse fluxo de semanas, ele não é único, né? Um concurso que tem menos matérias e o aluno tem mais carga horária, vai voltar com uma frequência maior, volta antes. Eu posso colocar esse ciclo de revisão menor. Um aluno que estava estudando para o Distrito Federal com 22 matérias e tinha 20 e poucas horas, ia demorar mais a voltar. Eu tinha que colocar esse ciclo mais espaçado, porque, né, para ele conseguir avançar também nos conteúdos. Então, não tem uma regra geral, tá? Mas, ok, vai voltar daqui a um tempo na fase 3. O que é essa fase 3? Ela é revisão e questões também. Com esse mesmo exercício, reviso agora um material que eu já trabalhei, que já dei uma personalizada em cima da minha necessidade, faço questões e repito esse processo de analisar o erro, essa jurisprudência nova, isso aqui eu tenho que saber, já está caindo, leva lá para o material de revisão, porém agora com um intervalo maior. Em vez de ter a revisão um dia e as questões daquele assunto no dia seguinte, vai ser ali com um intervalo de 7 a 10 dias, né? E por que 7 a 10 dias?
porque esse é o período da nossa revisão pré-prova. Os últimos 10 dias antes da prova, a gente vai revisar, né? Então, vai ser mais ou menos o contato prévio que vocês vão ter tido com os assuntos ali antes da prova. Então, eu já quero saber que você está acertando, não porque você acabou de ver o material ontem, né? Mas se realmente esse assunto já está ali mais assimilado, mais sedimentado. Então, o que muda é esse intervalo. E aí, o que eu comentei, né? Sobre a questão de que, a partir dessa fase 3, entraria num looping ali. Ok, vai continuar repetindo essa questão. Revisão, faz questões, nas questões analisa o erro, melhora o seu material em cima do erro, e aí, obviamente, conforme você vê mais, trabalha mais esse resumo, né? Vê esse resumo focado nos seus erros, já erra menos. Obviamente que por si só, né? Como é de se esperar, esse looping aí já vai melhorar o nosso desempenho. Mas aí, e o que pode acontecer, né? Pode acontecer, inclusive, vai ter matérias, acontece normalmente com tributárias, às vezes com exatas, que a gente até vai chegar a um ponto que vai tirar esse período de revisão, vai ficar só questões mesmo, é só uma manutenção por questões. Já estou com um nível alto, não preciso desse período de revisão, já não tenho tanta coisa assim para revisar. Deixa aquele material de revisão até ali separadinho para eu usar nos 10 dias antes da prova, por segurança até. Mas meu desempenho está bom, já erro muito pouco, né? Chega nesse ponto. Ok, né? Aí vem aquela outra parte do planejamento que eu falei para vocês. Mas esse movimento aí, por si só, já aumenta o meu desempenho, né? E conforme eu vou revisando, fazendo questões, melhor material de revisão, etc. e tal, vou aumentando o desempenho. Mas tem aqueles assuntos, por serem importantes ou por desempenho ser realmente mais baixo, que eu preciso, não posso esperar a próxima revisão dele para resolver isso aqui, né? Para tentar resolver, não posso esperar só esse ganho que eu tenho a cada vez que eu passo nesse ciclo, eu preciso dar um intensivo. Eu agora vou ter que ver essa bendita operação com mercadorias 5 dias por semana ou 3 dias por semana até resolver, né? Aí a gente começa a ter mais dessas atividades coringas, né? Que aparecem aqui na cor preta, que hoje a gente tem a lei seca e tem também a contabilidade, mas elas vão aparecer sem uma matéria específica. Vai estar lá simplesmente a atividade. Essa semana, talvez até pelo meu relatório, essa semana e as outras duas, as 4 horas por semana, isso vai variar com a carga horária de vocês, né? As 3 cargas horárias a 3 ou 4 horas que eu tenho por semana, eu vou ficar nela até resolver DFC, até entender esses benditos comandos de SQL, seja lá o que for, né? E aí a gente vai resolvendo aquilo que é mais complicado, que é mais complexo, né? E vai trabalhando nessas duas frentes. Espero que, bem antes de tudo isso aí que eu falei, já tenham sido aprovados, já estejam aí felizes, né? Mas esse mais ou menos aí é o desenho do planejamento. E agora, só para dar aqui uma visão mais operacional aqui, entrando aqui no menu, né? Metas diárias, só para dar uma repassada geral aqui em algumas coisas que eu vejo que às vezes o pessoal tem dúvida, né? Então, estou aqui no meu dia 2, né? Já é 8h45, ainda não fiz nada. O que eu tenho para fazer hoje? Tenho uma revisão de contabilidade e tenho que estudar aula 0, direito constitucional, por 1 hora, por 1h30 estudar língua portuguesa. Isso que eu tenho para hoje, né? Então, que informações a gente tem aqui? Aqui eu tenho esse baixar material, que ele é o quê? Esse baixar material. Na verdade, ele é um link lá, a nossa bibliografia de referência principal, né? Ele vai levar lá para esse link, mas obviamente vocês vão ter que fazer o login, a senha, colocar os dados de vocês. Por onde, uma questão bem importante, né, para o controle das horas líquidas, por onde vocês vão fazer o lançamento? Opções de cronômetro, lançamento manual. Vocês sempre vão fazer o lançamento por aqui. Somente quando vocês lançam por aqui, que isso vai para as horas líquidas. Então, fiz exatamente 1 hora, fiz 1h04 aqui, né, de revisão de contabilidade, ok. E aí sim eu marco que eu concluí, está concluída, né, meta. A próxima revisão ele já me deu aqui quando vai ser, né, meta concluída desse assunto. Aí eu tenho essa tarefa de estudo, né? A tarefa de estudo, que é aquela da fase 1, ela vai me dar algumas outras informações, ela vai me dar aqui a referência, né? Em algumas matérias tem mais de uma referência, quando eu indico um material e um material de um outro professor, ou do curso extensivo, que às vezes corresponde a mais de uma aula com o mesmo assunto, enfim. E a mesma coisa, né? Vocês vão estudar essa 1h30,
e vão lançar aqui. 1 hora tá ali, né? Era 55 minutos, eu terminei o subitem. Parei por aqui, né? Nem vou começar outro subitem. Salvar. Ok, tempo inserido. E você vem aqui em já terminei essa meta. E aí abre uma tela diferente que não havia sido aberta na tarefa anterior de revisão, né? O que quer dizer aqui essa tarefa? Essa tela, desculpa. Ele está dizendo, ok, que a gente cumpriu a meta, que era estudar aquela 1 hora de aula zero, mas o que acontece, né? A gente não estuda uma aula em um período de 1 hora e meia, de 1 hora. A gente leva, às vezes, 3, 4 períodos para fazer toda a fase 1, né? Estudar toda a teoria, fazer as 30 questões e começar ali, dar o start no material de revisão. Então, eu só vou ter concluído o assunto, ou seja, a fase 1 desse assunto, quando eu fizer tudo isso, ter estudado todo o PDF, ter feito as questões, ter começado a separar o material. Então, aqui, ele está perguntando se você fez tudo. Ok, você estudou 1 hora. Você conseguiu fechar toda a aula, toda a fase 1, ou só estudou só 1 hora? Se você fechou a fase 1, né, você vai dizer que estudei o assunto todo, não precisa colocar mais meta. Ele vai tirar as outras 2, 3 metas que ele tem para isso e vai reorganizar o seu planejamento. Se você colocar que ainda não acabou, ele vai manter o que tem lá, né? Já tem mais 2 períodos, mantém, tá tudo certo. E a minha última tarefa aqui, né? Sempre pelo lançamento manual, que é estudo da língua portuguesa. Estudei aqui 1 hora e 16 e vou salvar. Ele vai perguntar, quando eu vir marcar aqui, né? Ele vai me perguntar também, e essa aqui eu vou colocar que estudei o assunto todo. Aí ele vai perguntar, ele vai dizer que precisa replanejar. Por quê? Porque tinha mais 2 períodos para você terminar essa aula, você realmente terminou, né? Porque aí ele não vai trazer mais esse assunto na fase 1 para você. Já vai vir lá na frente só com revisão e questões. Não terminei. Cancela e volta. Tem sim, terminei sim. Ok, né? Aí ele vai replanejar, tá tirando aquelas outras 2 tarefas e reorganizando o planejamento dali para frente. Como seu cronograma está em dia e não há outras atividades dessa matéria hoje, seu cronograma foi replanejado somente a partir de amanhã. Fechar. Ok, então tinha 3 metas para hoje, cumpri, né? O que acontece aqui, uma coisa importante? Eu tinha 3 metas que o sistema estava prevendo 3 horas e meia, né? Mas a revisão era um assunto ali que, para mim, uma revisão, 5 minutos eu fazia, então não levei meia hora, e acabei não estudando 1 hora e meia de português, estudei só 1 hora, porque acabou o assunto bem no meio, não ia começar outro hoje, que não ia dar tempo. Então, na verdade, 3 horas e meia, mas você usou só 2 horas e meia. E a sua meta principal é da sua hora líquida diária. Cumpri a meta que o sistema tinha para mim. Tem 1 hora de folga hoje, nem pensar, né, pessoal? O sistema, ele é só um apoio, né? Você vai aqui adiantar atividades de amanhã. E aí ele trouxe para cá as atividades do dia 3. E aí você vai fazer as que conseguir no dia 3. Eu vou fazer, né? Eu acho que não vai dar para fazer tudo, óbvio, do dia 3, mas eu vou fazer essa revisão de direito administrativo e já vou ver e já vou ler aqui a Constituição ou o CTN, né? Dependendo do dia da semana que for. Ok, você cumpre essa tarefa, né? Vou fazer, então, fiz a revisão. E fiz a leitura da lei seca, né? Que agora está aparecendo também a opção aqui do lançamento manual. E fiz também a leitura da lei seca. Beleza, agora deu, né? Agora fechou ali minha carga horária que eu tinha para o dia. O que eu vou ter que fazer? Né? Porque quando chegar amanhã, ele vai estar com atividades a menos do que a minha carga horária. Então, eu vou precisar vir aqui e replanejar, ou seja, dizer para ele, reorganiza. Eu puxei essas 2 para hoje, mas não é que eu queira fazer menos amanhã. Amanhã eu quero continuar com a minha carga horária cheia. Então, vocês vão vir aqui no meu plano, replanejar atrasos. Por quê? Porque, embora o nome seja replanejar atrasos, ele é replanejar. Se você atrasar, né, e quando você chegar amanhã tinha a tarefa de hoje que você não fez, você vem no replanejar para ele reorganizar, puxar aquelas tarefas atrasadas. Mas se você antecipar, você também vai usar essa tarefa, essa função, desculpa, para que ele preencha o dia de amanhã novamente. Aquilo que eu antecipei de amanhã, não quero ficar de folga. Traz outras coisas, reorganiza e completa novamente aí o dia de amanhã. Então,
aí vai vir aqui essa conversinha, vocês vão dizer que sim, querem replanejar. E ele vai reorganizar aí o planejamento, certo? Lembrando justamente isso, né? Que o nosso foco é a carga horária. Certo, pessoal? Então, era o principal ali que eu queria mostrar para vocês, a importância de lançar as horas líquidas, né? Fazer o lançamento pelo cronômetro, a importância de cumprir a meta de horas líquidas diárias de vocês, né? O sistema, ele tem um planejamento, a tarefa azul, em tese, é para vocês fazerem muito próximo dela, tá? Vai estudar 1 hora e meia, vocês vão fazer isso. Mas a tarefa de revisão e de questões, embora ela tenha um tempo definido, esse tempo, ele é para o sistema organizar, né? Mas não precisam levar meia hora para revisar todos os assuntos. Daqui a pouco vai ter um assunto lá na frente, chegou a revisão de DVA, um assunto super importante, meu desempenho não foi tão bom, né? E eu vi que o meu problema não é no entendimento, quando eu vejo a explicação, tá tranquilo. Eu preciso ver o professor resolvendo uma bateria de questões. Tem lá um videozinho de 40 minutos lá, do Marcondes, enfim, do Silvio, resolvendo só questões de DVA. Eu vou lá e vou assistir, vou levar 40 minutos, não 30, mas muitas vezes vai levar menos. Então, tanto a revisão quanto as questões, a meta é vocês fazerem a atividade. O tempo, ele é o que vocês precisarem. Então, vai acabar que vocês vão ter que usar essa função replanejar com uma certa frequência para organizar ali. Tem dia que vão fazer um pouco menos, outro dia um pouco mais, e vão utilizar essa tarefa aí para ajustar as coisas. Certo, pessoal? Eu vou deixar dúvidas mais para o final, para a gente entrar agora no nossa segunda pauta, tá? Vou encerrar aqui, pelo menos por enquanto, a pauta da plataforma, né? E vou entrar na nossa pauta dos concursos fiscais que a gente tem aí, né? Principalmente Ceará, que eu acho que vai ser o primeiro, né? E particularmente também eu acho que se a gente considerar os que a gente tem, ou pós-digital já, que é Aracaju, né? Ou a iminência do pós-digital, como o Espírito Santo, eu acho que, né, dos que a gente tem aí, pelo que eu já comentei antes, pelo número de vagas, pela remuneração, pelo cargo, pelo conjunto do cargo, eu acho que é aí, vai ser, né, dependendo do que mais tenha para o final do ano, a maior oportunidade, ou a melhor oportunidade, sempre tem a questão pessoal, né, que a gente vai ter aí esse ano. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, assim, com relação temos a Cefaz Alagoas também, né? Que também vamos ter essas vagas aí, esse edital novamente esse ano, já está confirmado. Mas a primeira coisa que a gente tem quando vai entrar, assim, numa maratona, num pós-edital, num ritmo pós-edital, é não ter dúvidas, né? Não ter dúvidas de que a gente vai, não vou dizer não ter dúvidas de que a gente vai passar, mas não ter dúvidas de que a gente vai brigar por essa vaga e que a gente tem plena condição de ser aprovado. Não tem como ter dúvida disso, é algo que eu sempre digo, a gente não realiza, é muito difícil a gente realizar aquilo que a gente não acredita. Para mim é praticamente impossível, eu acho, você ir lá e fazer algo que nem você acreditava que faria. Então, vocês precisam sim acreditar no trabalho que vocês vem fazendo, né, nas horas que vocês dedicam diariamente, né, na capacidade de vocês de dar conta do conteúdo, né? Mas eu estou com dificuldade, então até todo mundo tem dificuldade, né? Mas você vai seguir trabalhando para resolver isso. Então, a primeira coisa, né, que vocês realmente têm que colocar na cabeça de vocês é que vocês estão entrando nessa para levar uma vaga, né? Tô entrando nessa para levar uma vaga vai ser minha, e quando eu digo que estou entrando nessa, é na maratona mesmo, né? É de saber se daqui a pouco não for nesse, vai ser no próximo, a gente tem vários previstos, mas dessa maratona que eu tenho aí de provas para acontecer, eu não vou ficar de fora, a minha vaga vai ser uma dessas. Tem que ter essa mentalidade, tem que ter essa cabeça, tem que ter essa certeza, tem que ter essa certeza. Não é prepotência, não é nada, é a única justificativa para vocês fazerem o esforço que vocês fazem, que a gente tem que fazer, né, que é necessário, é essa. Não faz nenhum sentido eu dizer que eu vou me acordar cedo, que eu vou estudar, que eu vou deixar de estar com a família, que eu vou deixar de fazer outras coisas que eu gosto, que eu gostaria, que eu quero, se eu não tenho plena certeza de que isso vale a pena, porque eu vou chegar no resultado que eu quero. Então, tenham essa certeza, tenham essa convicção. Estejam dispostos para trabalhar por isso, óbvio, né? Mas tem que ter essa convicção e essa certeza, senão fica realmente
muito complicado realizar algo que vocês não acreditam ou não se julguem capazes, né? E aí vem algo que realmente eu sempre gosto de colocar, que é que todos são capazes, não é discurso, todos que se dispuserem a fazer o que precisa ser feito. Ah, mas tem alunos com mais dificuldade que outros com menos dificuldade, com certeza tem, né? E isso vai determinar o tempo maior ou menor para atingir o resultado. Mas a primeira grande dificuldade não é nem essa. A primeira grande dificuldade não tem nada a ver com capacidade cognitiva e elimina, a maioria dos candidatos são eliminados nela, que é a disciplina, conseguir aquilo que a gente comentou antes, conseguir se dedicar, né, por algo que não lhe dá garantias, por algo que não lhe dá certeza nenhuma. Quase ninguém consegue. Ah, tem 15 mil inscritos, 10 mil inscritos, 14 mil inscritos, mas é de 500 a 1.000 no máximo que estão disputando. É de 500 a 1.000 no máximo que realmente acreditaram e pagaram o preço e que não se animaram quando viram o edital, o burburinho, porque fulano falou, né, e tal, e a remuneração é alta. Então, mesmo que, obviamente, essa questão, assim como ela era importante lá na escola, tinha aluno que tinha mais facilidade que o outro, aqui, né, também vai influenciar, mas no tempo, pode ser que você demore um pouco mais, outro demore um pouco menos, mas vem antes isso que é a questão, que é onde a maioria das pessoas falham, não é nos conteúdos, né? É em não estudar o tempo necessário e com a dedicação suficiente. Então, né, antes de entrar aí, de dedicar o tempo e o esforço de vocês, tenham essa convicção e realmente acreditem no que vocês estão fazendo, senão é pura perda de tempo. Certo, pessoal? Então, o que é o lado bom de tudo isso, né? Dessa maratona de concursos que a gente vai ter agora, falando especificamente da área fiscal. Que é tudo igual, né, pessoal? Felizmente, os editais são praticamente todos iguais, né? Vai mudar, o que vai mudar é aquilo que eu comentei, a gente tem aquelas matérias que correspondem a 80% da prova, né? De 75 a 80, 85. E isso é igual em todos, ou seja, as matérias que te colocam ou te tiram do jogo é a mesma em todas. Ah, mas lá vai cair economia, e aqui não vai cair economia, aqui não cai estatística, aqui cai matemática básica, nesse aqui não cobrou civil, cobrou só empresarial e penal. Ok, mas isso aí não é o que faz diferença. Então, mas só tem 30 vagas no tal concurso, né? O outro tem 100, não tem tantas vagas, por exemplo, como da PF, óbvio que não tem. Mas, na verdade, você tá se preparando para para 100 vagas da Cefaz Ceará, 85, enfim, depois da divisão dos cargos, para 50 da Cefaz Espírito Santo, para 100 que são esperadas aí para o Pará, enfim, para 30 de Roraima, para todas, porque as matérias que te colocam, te tiram no jogo, são as mesmas. Isso para mim é o grande, né, o pessoal da área do controle que me desculpe, mas esse para mim é o grande ponto forte aí da área fiscal, né, de você fazer uma preparação que serve para as 27 unidades da federação e pelo menos ali 26 excelentes fiscos municipais. Bom, dito isso, né, reforço a ideia ali de entrar na maratona com a ideia de que se não for nesse é no próximo, mas eu estou entrando para ser aprovado. E a gente vai falar um pouco mais aqui, né, da Cefaz Ceará, porque eu acho que vai ser a primeira e além de ser o maior, e eu acho que é aquele que né, todos que tiverem a possibilidade devem fazer também. Bom, depois eu vou dar as orientações ali com relação à adequação do planejamento, tá? Eu já vou pedir que quem tem certeza, né? Mas Espírito Santo pode sair antes. Não, mas tenho certeza que vou fazer, Cefaz Ceará, esse é meu foco aqui para frente. Vai me enviar um e-mail ali depois para a gente já fazer alguns direcionamentos. Bom, referências, né, para esse concurso. CESP, Fisco Estadual. A gente teve Cefaz Alagoas, a gente teve Cefaz Rio Grande do Sul, acho que são as duas principais referências. E temos, obviamente, o último edital, né? Temos o último edital, que não está assim tão discrepante, né? O último edital, acho que ele é uma boa referência em termos de matéria e acho que vai ser acrescentado ali alguma coisa a mais, né? No último edital, a gente teve
Língua portuguesa, matemática financeira, acho que tudo isso que teve vai se confirmar. Língua portuguesa, matemática financeira, informática vai ser substituído por TI, ética na administração pública, não sei, talvez mude para o trio, que não veio, civil, penal, empresarial, né? Direito administrativo, constitucional, tributário, contabilidade, geral, custo societária, legislação, processo administrativo tributário. Então, na verdade, a gente teve 45 questões de legislação peso 3, porque eles separaram o PAT aqui, né? Mais auditoria e perícia, que eu acredito que seja substituído por auditoria fiscal. Então, na verdade, a gente vai ter... O que podemos ter aqui que ficou de fora? O trio e estatística. Ah, economia? Sim. Mas economia eu acho que é sempre a última aposta. Estatística, raciocínio lógico, né? Também não veio, nem estatística, nem raciocínio lógico, nem civil, mais penal, mais empresarial. Então, inclusive algumas das alterações que a gente vai fazer, eu vou avaliar o caso de cada um que me enviar e-mail, mas vai ser em cima também disso, né? Dessas matérias que são apostas, né? E, lógico, vamos estudá-las, mas, né, dependendo do nível que cada um está, mas são apostas. O principal passo vai ser a inclusão da legislação tributária estadual, né? E como vai ser essa prova aí da Cefaz Ceará? 160 questões, né, pessoal, como vocês viram. Estilo certo e errado. Não sou fã, mas tanto faz se eu sou fã ou não, né? Então, são 160 questões, estilo certo e errado. E 3 questões discursivas, 2 questões propriamente ditas e um estudo de caso, né? O que nos leva a imaginar quando coloca, já separa questões dos estudos de caso? Que a gente vai ter duas questões que eu chamo mais fáceis ali, né? Porque elas são mais conceituais, são mais objetivas. O estudo de caso, ele é sempre uma historinha, um caso concreto, onde você tem um universo todo ali da legislação que você pode aplicar naquele caso concreto, né? Então, você precisa de um raciocínio bem diferente. Você tem que escolher o que aplicar ali, né? A Cefaz Alagoas foi bem complicada, aquela segunda questão, então nem se fala, ficou aberto demais, mas a ideia é justamente que ela vem meio aberta a questão. Você vai ter que reunir o seu conhecimento ali para conseguir resolver, né? Então, vamos ter 2 questões de até 20 linhas e um estudo de caso de até 45 linhas, tá? Eu não ia lançar o curso, ia lançar só no pós-digital, mas como a gente já tem o desenho específico de como vai ser a prova, né, e o pessoal incomodando muito, eu já vou lançar desde já o curso dia 19 de discursiva da Cefaz Ceará. Já enviei o e-mail para vocês, né, com relação aos descontos que vocês têm nos cursos, tanto de legislação quanto de discursiva. Bom, o que a gente teria agora de adaptação, né? Que eu comentei com vocês que pedi aí que aqueles que já têm a definição que o foco específico é na Cefaz Ceará que me enviem o e-mail. Obviamente, né, o foco aí na Banca CESP, priorizando as questões certo e errado, né? A gente vai trabalhar ali para atualizar os cadernos, porque os cadernos, a gente tem caderno CESP lá de praticamente todos os assuntos, mas está misturado certo e errado com múltipla escolha. Então, vamos trabalhar aí, procurar fazer um intensivo nas próximas semanas para deixar para todos os assuntos cadernos específicos ali no estilo certo e errado. Ah, vou fazer só certo e errado? Vamos priorizar certo e errado. Tem assuntos que a gente não tem uma grande quantidade de questões certo e errado, vou esgotar as questões certo e errado, e depois eu vou para as questões de múltipla escolha da CESP também. Bom, então, além disso, a questão da banca, né? A questão da banca seria o primeiro ponto aí, do estilo das questões, né? A banca a gente já sabia. As matérias, né, pessoal? A gente vai... hoje, do que a gente está estudando, para quem está vendo pelo menos as básicas, o que ficou de fora, né? O que ficou de fora olhando o último edital? O que é a aposta? TI, que para mim é uma aposta confirmada, então não tem nem que cogitar a hipótese de tirar TI. E a gente tem o raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico que não teve na última, mas teve matemática financeira. E aí a gente vai, né? Vou avaliar o caso de cada um. Quem já está ali no raciocínio lógico, já terminou, já está só fazendo questões, não vamos tirar, vamos continuar fazendo questões, vai fazer uma manutenção daquele ponto em que está, né?
e vamos incluir a matemática financeira, né? O principal é incluir a legislação tributária estadual. Normalmente, eu somente incluo a legislação tributária estadual quando a gente acabou o direito tributário. Mas, eu vou avaliar também, dependendo do ponto em que estiver o direito tributário, a gente já começa a ver a legislação tributária estadual. E aí, um ponto importante em relação à legislação tributária estadual também, que eu não tenho essa preocupação tão grande em correr com ela, não com uma carga horária tão alta desde já. Por quê? Porque ela é a matéria que eu chamo de matéria de curto prazo, né? Por quê? Porque a legislação tributária estadual, ok, tem a parte geral, que a gente até pode levar um tempinho ali para entender bem ICMS, substituição, antecipação nos estados que tem, mas que está dentro da parte geral, daquele entendimento geral dos tributos de competência estadual. No pós-edital, na prova específica, é uma matéria extremamente decoreba, memorizar, né? Quando cai o regulamento, então, é muita coisa para decorar. E é uma matéria de curto prazo nesse sentido. O ideal para ela é o quê? Que eu comece a vê-la não tão com tanta antecedência, mas com uma carga horária alta, próximo do período da prova, né? Então, faz mais sentido a gente continuar, não tirar tanta carga horária da contabilidade, TI, nessas matérias que exigem ali uma maturação maior, justamente para que no pós-edital essas matérias estejam mais adiantadas e aí eu consiga ver legislação todo dia, legislação consiga ser a matéria ali de maior carga horária, pelo menos até eu estar com tudo muito bem memorizado, porque ela é uma matéria de curto prazo. Matéria de curto prazo é o quê? Decorável, eu tenho que ver muito perto da prova, senão eu vou esquecer, né? 300 alíquotas, 500 prazos, não tem jeito. É de curto prazo. Então, aqueles que estão no final do tributário, a gente já vai incluir a legislação, mas vai ver ali mais parte geral, sem tanta pressa. A prioridade continua sendo, obviamente, avançar e aumentar o desempenho nessas matérias da base aí, que vão vir com um peso muito grande, né? Uma questão que a gente teve aqui, que ainda não está bem definida, ao meu ver, não sei se é o caso de vocês, é a questão de exigir bacharelado, né? Porque a lei foi alterada em 2009 e depois dessa alteração ela não fala mais do bacharelado, fala aquilo que for definido no edital. Talvez seja uma opção da secretaria cobrar bacharelado e não aceitar aí os tecnólogos, mas não e obviamente é uma opção e ela pode fazer, mas na lei não está mais explícito isso. Hoje um aluno lá até comentou comigo no Instagram que perguntou para a secretária sobre essa questão e ela disse que não estava bem definido. Então, ali no projeto, né, básico ali ficou constando isso, óbvio, né? Já é de esperar que se mantenha, mas ainda existe aí uma pequena esperança no fim do túnel para os tecnólogos. Acho que não é algo assim tão sacramentado. Óbvio, o fato de estar ali já é uma sinalização de que deve ser cobrado. Então, eu acredito que, qual é a minha expectativa, né? Eu falei 6 meses para a prova, mas acho que não vai ser muito menos que isso, talvez 5 no máximo, mas esse seria o prazo aí que a gente tem que eu acredito no máximo para essa prova da Cefaz Ceará, né? E aí muitos alunos têm aquela dúvida, né? Mas será que já estou num bom nível para o pós-edital? O que eu costumo considerar que comentei com vocês um pouco atrás, né? Qual seria o mínimo ali que eu acho interessante para conseguir fazer um pós-edital e realmente ir para concorrer? É as básicas, pessoal. Mas e aí das básicas, ok, faltou um assunto de administrativo, de constitucional, mas tributário, contabilidade, principalmente, essas duas vocês têm que ter visto toda, tem que estar ali já entrando naquele ritmo de procurar os pontos fracos que vocês vão trabalhar ali para intensificar. Esse é o ideal, né? Como eu disse. Por quê? Porque eu não tenho todo o resto para acrescentar ainda. Se eu ainda não estou terminei a primeira fase das básicas, acaba que vai ficar muita coisa para o pós-digital. E aí, né, quanto a questão da carga horária vai pesar também, né? Mas esse seria o requisito. Preciso ter visto tudo? Óbvio que não. Mas as básicas e principalmente essas duas aí, né? TI também já ter visto uma boa parte, seria bem, o ideal. Mas eu não vi e quero fazer. Ok, vamos fazer um planejamento para ter o melhor desempenho possível, né? Mas falando em ideal, né? Então eu vejo que, repito, eu acho que aí vai ser a maior, né? Ou a melhor oportunidade que a gente vai ter no ano.
Comentei com vocês aqui em algumas reuniões passadas que é difícil. Eu, pelo menos, não acredito na questão do meio termo, né? A gente entrar numa preparação de reta final para um concurso como esse, disputado como vai ser no meio termo. Então, quem realmente tem o objetivo de estar entre os aprovados, é hora de reservar férias, é hora de deixar para lá aquelas atividades que a gente mantinha aí, né, para dar um pouco de equilíbrio. Agora é hora do tudo ou nada. Já começou a hora do tudo ou nada para esse concurso da Cefaz Ceará, né? Então eu acho que agora não dá para ter dúvidas, não dá para não bater a meta semanal. Não combina, não tem como ajustar uma coisa com a outra, né? Dizer que vai entrar nesse concurso para realmente com a intenção de ser aprovado e não está cumprindo a meta semanal de horas, né? E não está dando um extra, e não está fazendo um a mais, e não está respirando o concurso 24 horas por dia. Eu vejo desse modo, tem que respirar o concurso 24 horas por dia. Não estou estudando, não estou, mas estou pensando, estou lembrando, estou vendo que hora eu vou fazer tal coisa, deu um intervalinho aqui no celular, eu tenho um flashcard da legislação, eu vou abrir o TEC, eu tenho um resuminho, eu tenho um áudio de algo que eu vou estudar, porque é assim, para a gente chegar perto de 90% de uma prova, eu não posso querer deixar passar nada, né? Então, é esse o ritmo, né? Eu não sou do time do equilíbrio, não sou do time do pegar leve, não sou desse time, não acho que é assim que as coisas acontecem. Eu acho que a gente sempre pode falar da nossa experiência, né? De como as coisas foram para a gente, né? E para mim sempre foi assim, eu só sei ser assim. Pode funcionar de outra maneira? Pode, né? Mas eu acho que é mais difícil e leva mais tempo. E leva mais tempo. Ninguém está querendo passar daqui a 3 anos, né? Por mais que a gente tenha que ter em mente que não vou começar a estudar e passar daqui a 3 meses, 6 meses, eu tenho que querer passar, eu tenho que querer passar daqui a 3 meses, 6 meses. Eu só vou passar em 1 ano, em 1 ano e meio, 2 anos de estudo, se eu comecei querendo passar já para ontem, né? Ah, não, eu estou estudando, mas eu estou tranquilo, eu vou fazer essa prova, mas é só para ver como é que é. Não existe, não existe, e acho que não é por aí, né? Acho que não é por aí. Então, como eu costumo dizer também, é um caminho relativamente simples, né? Simples porque há pouco tempo atrás aí a gente conversou sobre planejamento, quais são os objetivos, como que a gente vai chegar no 90%, e é exatamente assim que funciona, não tem nada de complexo ali, né? É o que eu sempre coloco, que o simples não necessariamente é fácil. É difícil, porque leva tempo, porque dá trabalho, porque eu não vou entender, vou ter que achar outro material, vou errar a questão, ninguém gosta de errar, vou ter que estudar a matéria que eu não gosto. Então, não é fácil por isso, mas é simples, né? É simples, é essa repetição, é essa insistência, é ver a matéria uma vez, é ver 2 vezes, é melhorar o material de revisão, é procurar outro professor, é faz uma, é faz 2, é faz 3, é corrigir o erro, é isso que tem que fazer, né? Mas o simples não quer dizer que é fácil, mas é simples, né? Então, é hora de realmente separar aí, né, os meninos e as meninas dos homens e das mulheres, e quem realmente estiver disposto aí a pegar para valer aí nesses próximos meses, quem realmente está decidido que uma vaga dessas aí é sua, conte comigo, né? Conte comigo. Eu quero ver aí se agora, eu comentei com vocês que durante o mês de fevereiro a gente começa aí os simulados, né? Então, eu quero ver se a gente se solta para vocês já o calendário dos simulados pré-edital. Quando sair o edital, a gente tem que mudar, porque aí a gente vai ter os simulados pós-edital, mas a gente vai ter aí, vamos começar com os simulados, aguardando o pessoal ali só para ver se vamos conseguir fazer de fato já pela plataforma, mesmo vocês resolverem ali. Eu vou abrir para dúvidas aqui, pessoal. Deixa eu abrir, liberar aqui o bate-papo. Acho que está liberado. Alguém pode tentar mandar alguma dúvida aí. Mas acho que agora está aberto o bate-papo. Também se ficou alguma dúvida com relação à parte do planejamento, da plataforma, mas que eu havia colocado, então, que aqueles que têm essa definição, né, que querem desde já focar aí na Cefaz Ceará, né,
me enviem esse e-mail, focar ou não. Eu tenho dúvidas, eu quero fazer também Cefaz Espírito Santo. Não, a gente agora, os dois estão numa situação que podem sair juntos, né, praticamente juntos. Então, ainda tem que continuar fazendo tanto CESP como FGV, né? Não faz muito sentido entrar na legislação específica, tem que ficar na parte geral. Então, para esses alunos não teria muito o que a gente direcionar. Mas para aquele que não, né? Sei que vai sair Cefaz Ceará, então mesmo que saia Espírito Santo, é outra banca, eu quero focar nesse. Nesses já podem me enviar o e-mail aí para a gente fazer para eu dar uma avaliada ali e ver o que já cabe a gente alterar nesse momento. A Bárbara perguntou ali, no caso dela, o que eu faria, né? A Bárbara está focada na Polícia Federal. É uma escolha. Se eu quisesse passar no concurso da Cefaz Ceará, ou outra Cefaz já tivesse definido, como eu acredito que a Cefaz Ceará vai acontecer muito rápido, eu focaria no concurso. Não vou fazer a PF? Vou fazer, mas eu vou focar na Cefaz Ceará, eu vou fazer o concurso da PF com o que eu tiver, né? Tem que fazer uma escolha. É como eu digo, não dá para conciliar, os concursos vão sair muito perto, não quer dizer que eu não vá fazer os dois. Com certeza, eu acho que se tiver ali um mês e pouquinho para ver a legislação, deve fazer os dois, os que der para fazer. Mas você tem que ter um foco principal. Não pode deixar de ter um foco. Quando você não tem um foco principal, você se perde. O foco principal é aquele que você vai procurar fechar o edital, é o que você vai estudar na maioria do tempo. Aquele que é secundário, 2 semaninhas antes da prova, vou dar uma parada com isso aqui e vou focar ali. Tem que ter um foco principal. Aí, qual vai ser o seu? Né? Aí depende. A minha prioridade é passar, né? Cefaz Ceará, eu sei que é um bom concurso, mas não é algo assim também que eu queira tanto. Né? Prefiro passar e acho que na Polícia Federal tem mais chance. Ok, né? Ok, tem que ponderar isso. Mas é difícil quando a gente ainda não venceu todas as matérias da área fiscal, não está naquele nível que precisa, né? A gente deixar para daqui a 2 meses direcionar, porque já tem uma gente boa direcionando. Não vou dizer que é impossível, pode o edital demorar mais, enfim, mas é um risco e é uma escolha, né? A Juliana não recebeu o e-mail sobre o curso de discursiva, o e-mail que fala dos descontos. Envia, solicita, manda um e-mail para mim, no mentoria@ordinária, com cópia para o financeiro, solicitando ali quais são os percentuais. Eu mandei ali quais são os percentuais de desconto que tem em cada um dos cursos, né? No regular, nos cursos específicos, no curso de legislação, e informei que quem quisesse os cupons deveria solicitar, né, no financeiro@Lopes, e que é um cupom por aluno para cada curso vinculado ao CPF. O curso de discursiva para Cefaz Ceará vai servir para a discursiva do ISS Aracaju? Não é que não sirva, mas eu aposto muito na discursiva, tanto para Aracaju como para Cefaz Ceará, na legislação tributária, né? Na ISS Aracaju, não tenho dúvida que pelo menos uma questão vai ser de legislação, talvez as duas, né? No caso do cargo geral. Na Cefaz Ceará, obviamente, eu aposto muito na legislação tributária estadual. Então, a prática de discursiva, as questões que a gente tratar que não forem de legislação tributária estadual ou municipal, no caso de Aracaju, serve. Mas porque o que eu sempre digo que é o principal foco, né? Do curso discursiva, não é nem o curso em si. Até hoje eu estava cantando a Adriana Figueiredo para fazer um módulo do curso para colocar lá no meu curso discursivo. Mas justamente porque não é tanto esse o foco do curso discursivo, o uso da língua. Ele é o conteúdo, é vocês estarem preparados para responder questões de legislação tributária municipal ou estadual, conforme o concurso, no tipo de questão, no nível de aprofundamento que vem numa prova discursiva da área fiscal. Vocês já terem respondido questões daquele tipo. Tanto nesse sentido, que agora eu não lembro qual foi o aluno, né, um aluno que foi muito bem na discursiva de Alagoas, que comentou justamente isso. Ele nem tinha o curso com correção, mas ele disse que o curso para ele foi fundamental por isso, que quando ele chegou na prova, ele já estava preparado para responder aquele tipo de questão mais prática e mais de legislação aplicada, né, e não da decoreba da legislação.
Então, serve de maneira geral, mas não de maneira específica para você aprofundar questões da legislação da maneira como virá na prova. Para focar no Cefa-Ceará agora, deixamos a legislação tributária de Aracaju por enquanto de lado. Genise, aí não é impossível estudar a legislação tributária estadual e municipal junto. Você estudar duas legislações tributárias municipais de municípios diferentes ou duas estaduais de estados diferentes, não tem como, né? Não tem como. Como é que você vai saber o que é o IPVA de um e o IPVA de outro? Mas uma legislação tributária estadual e uma municipal, dá. Tem coisas que complicam, né? O PAT é complicado, mas os impostos são diferentes, né? Então, assim, daria para deixar em stand-by, seria a questão da prioridade, né? Seria a questão da prioridade. Se você já estudou muito a legislação tributária municipal de Aracaju, quando for marcada a prova, e aí dependendo do desenho que tiver Aracaju, você dá um intensivo ali, né? E dá para dar conta. Mas depende da prioridade e não é impossível ver as duas juntas, levando em consideração que é uma estadual e uma municipal. Quem comprou o curso regular discursiva, que o curso ainda está bem no início, continua nele? Continua, pode continuar. As primeiras aulas do curso específico vão ser bastante parecidas com as aulas do curso regular, né? Você pode migrar para o curso da Cefa-Ceará quando começar as questões ali. Continua fazendo, porque justamente são questões, né? A gente abordou lá de legislação tributária estadual, um foco na parte geral, direito tributário, contabilidade, todas as questões que podem estar aí na prova da Cefa-Ceará. Então, pode continuar. Patrícia, eu havia pedido cupom para o curso de discursivas regular, mas como falei da Cefa-Ceará, melhor fazer o curso de discursivas Cefa-Ceará, correto? Correto, por isso que eu acabei de comentar. Lá nós vamos entrar na legislação. Um dos motivos pelos quais eu também lancei o curso, vou lançar o curso de legislação tributária com o Luiz Gustavo, que eu vi que os alunos tinham uma certa dificuldade quando a legislação tributária era cobrada daquela forma e naquela profundidade das questões discursivas, né? Estavam muito preparados para responder em cima da lei seca e tal, e recebi esse feedback de muitos alunos. Nossa, professora, aprendi muito de legislação no curso de discursiva, coisas que eu nem sabia como era aplicado na prática nas questões discursivas que eu fui aplicar. Então, o curso de legislação eu fiz até para as coisas se complementarem, né? Porque, obviamente, no curso de discursiva eu vou abordar a legislação, vou procurar trazer aqueles pontos mais, né, complexos, ali, delicados da legislação que pode cair numa questão, mas não é um curso de legislação, né? Vou abordar aquele ponto específico para resolver as questões. Exato, o ideal é focar, pedir lá o cupom para o curso específico da Cefa-Ceará, que só vai sair no dia 19. A remuneração atual da Cefa-Ceará, eu acho que o inicial fica na casa dos 19, 20, aquele 16 é o mínimo, tá? Aquele 16 é se aquelas partes variáveis for atingido a mínima possível, o menor possível que se pode ter nas remunerações variáveis vai dar 16. Acho que deve dar na casa dos 19 e 20. Na live que eu fiz com o Wagner, ele me disse que o inicial líquido é 13, você leva 11 anos para progredir na carreira até o final, e o líquido, depois desses 11 anos, é 23 líquido. Então, começa com 13 líquido e vai a 23 líquido. E o período é mais ou menos 11 anos para progredir na carreira. Quanto tempo entre as duas provas para não ter que optar entre uma e outra para focar? Você vai ter que optar entre uma e outra para focar, tá? No sentido de ter um foco principal. Mas dá para fazer, em função daquilo que eu falei, que o conteúdo, o 80% que define a prova é um só, você pode fazer as duas e concorrer, mesmo tendo um foco principal. O que você vai precisar, o que é o principal ali? Ter um tempo para ver a legislação específica, que pesa muito, que vai ter discursiva nas duas. Então, sei lá, pelo menos um mês ali, se tiver 3 semanas, vou tentar ver em 3 semanas. Se tiver 2, vou tentar ver em 2. Mas para conseguir ver a legislação, seria isso, né? Seria ali pelo menos umas 4 semanas para você fazer um intensivo. Você já vai estar bem em legislação estadual,
mas para ver os aspectos específicos da legislação estadual daquele município, daquele estado. Lógico, vai depender da diferença entre os editais, né? Daqui a pouco a gente tem 20, 25% dele que é diferente, né? O conteúdo dentro das matérias está diferente, um veio economia e estatística, outro não veio isso, veio raciocínio lógico financeira, vai depender do quão diferente, mas o principal gargalo ali é os detalhes da legislação tributária estadual, que acredito que 4 semanas, você tendo uma carga horária razoável para dedicar, consegue ver. Quando começamos a LTE geral? Estou no ciclo básico ainda, em que momento essa disciplina entra? Em que ponto do tributário você está? Como eu acabei de colocar, o ideal é concluirmos o tributário antes de ver a legislação tributária estadual. Ah, estou na metade da legislação do tributário, mas vou fazer Ceará, independente do nível que eu estiver, porque é o concurso que eu quero e vou fazer, vou dar meu melhor. Aí, como eu disse, vocês precisam mandar o e-mail, né? Normalmente, situação normal, acaba o tributário, né? Se eu já sei que meu próximo concurso é estadual, se eu estou com foco em FII estadual, entra a legislação tributária estadual. Podemos colocar antes, se for o caso aí de um concurso, o caso agora, né? Daí você precisa mandar um e-mail dizendo que vai fazer Cefaz Ceará e eu vou avaliar ali o que é prioridade nesse momento, levando em consideração aquilo que eu disse. A legislação específica é de curto prazo, mas a geral é interessante a gente começar a ver. Como fazer no caso de a fase 1 para separar o material de revisão, aula que não possui resumo nem mapa mental? Nenhum dos dois? Bom, você pode ou, né, fazer alguma coisa de grifos ou algum resuminho bem sucinto à mão, ou não fazer resumo mesmo. E em cima das questões que você resolver, começar a resolver, você começar a fazer o material de revisão. Se não tem, né, pode ir atrás, né? Tem alguns resumos prontos aí, mas também não sei se vale a pena. Você não vai ter aquele ponto de partida, você vai fazer direto em cima das questões. Você falou sobre bacharelado. Isso seria só para o pessoal tecnólogo ou eu, como bióloga, devo me preocupar? Não, porque você, se eu não me engano, você tem licenciatura, todo licenciado antes é bacharel, né? Não é assim que funciona? Acredito que não. Normalmente é uma preocupação dos tecnólogos. Comprei o curso discursivo regular antes de iniciar a mentoria, mas ainda não iniciei o regular. Posso mudar para Cefaz Ceará? Manda um e-mail. A princípio, mudar não estava dando, né? Mas a gente estava tentando ver algum desconto, alguma coisa, e a gente está avaliando se o aluno realmente não acessou o curso, não fez o curso. Ah, não acessei nada, não fiz nada. Ok, mas a gente, como consegue ver os acessos, o aluno já estava fazendo, a gente vê um desconto. Quem quer Alagoas também, foca primeiro na Cefaz Ceará, estou no pós de Aracaju. São todas a mesma banca, que eu vejo que é o grande ponto forte. Então, na verdade, o focar é só a legislação específica, né? Então, a questão seria aquela, né, que a Janine questionou, estou na legislação de Aracaju, incluo a legislação estadual, como fica, mas definir seu foco principal dentro dos três, né? Eu acho que tem o grande fator que é uma única banca, mas eu tenho que ter um foco principal. Se o meu foco for Cefaz Ceará, ok, eu até vou continuar com a legislação de Aracaju, alguns minutinhos, mas eu vou começar a ver a legislação tributária estadual, né? Se meu foco... Alagoas eu acho que vai demorar um pouco mais, né? Porque mesmo que tenha a decisão, tem uns trâmites aí para acontecer. E vejo Alagoas muito próximo da Cefaz Ceará. Acho que pode sair um edital muito próximo. Então, não tem muita escolha para fazer. É a mesma banca, as matérias são muito similares, né? Seria mais com relação à legislação específica. O foco é esse. Hoje, o governador de Ceará vai ter que decretar estado de calamidade pública por 6 meses. Ligou minha câmera? Ligou de novo. Por 6 meses. Será que vai afetar o concurso? Em São Paulo, Dória decretou até dezembro, os concursos foram suspensos. Não sabemos, né? Não sabemos. Mas aquele que tiver tomado a decisão de passar vai aproveitar muito bem esses 6 meses para ficar melhor ainda. Né? Eu sei que é difícil, a gente acaba pensando nessas coisas, mas é algo que não está ao nosso alcance, né? Vamos ter que ver quanto tempo vai durar esse decreto de calamidade e o que ele vai, qual vai ser o conteúdo. A Naira também perguntou ali a questão da licenciatura plena.
Eu não sei, né? Não tenho certeza essa questão do bacharelado e licenciatura, mas teria que dar uma olhada. Mas eu entendo que a licenciatura também teria a mesma condição de fazer a prova. Teria que dar uma verificada. A restrição normalmente é para tecnólogo. O que eu entendo é isso, que o bacharel, que o licenciado, né? Ele tem um quê a mais ali que o bacharel, por isso ele é professor, inclusive, né? Mas é achismo, não é algo que eu tenha confirmado. Qual material irá utilizar para LT para a Cefaz Ceará? O seu, discursiva só pós-edital? Eu vou responder o que eu respondi hoje, né? Óbvio que eu acho que o meu curso é o melhor, senão eu não faria ele. Se eu já fosse dizer que tem outro melhor, para que eu vou fazer um curso? O meu curso, tanto de legislação quanto o meu curso de discursiva, é o melhor. Mas, apesar disso, né? Obviamente, o curso da Rocha é muito bom. Como eu disse, eu fiz o curso, inclusive, com esse objetivo de atender essa visão da legislação tributária, que até pela forma como a legislação tributária é cobrado, muito na literalidade, ele não acaba não trabalhando tanto, não exigindo tanto esse conhecimento mais aprofundado e mais aplicado da legislação do aluno, mas que chega numa discursiva ele precisa. Então, a ideia é essa, né? A gente vai ter o PDF, vai ter flashcards, vai ter a lei esquematizada, ele vai estar muito completo para essa parte que tem que ter para a prova objetiva, que é dominar muito bem aqueles pontos ali que são mais de memorização, mas principalmente nas videoaulas, eu vou trabalhar muito essa questão da aplicação, do estudo de caso, do caso prático, e no mundo real, né? E uma questão mais prática, mais aplicada. Então, com certeza, façam o meu curso. Ah, mas eu já tenho, até já estudei. Beleza, aí vamos avaliar se você vai sentir necessidade ou não de fazer um curso extra, ou seria só a discursiva. Não, a discursiva, agora que a gente já tem esse desenho, tanto é que eu vou lançar ela mesmo sem o edital por isso, a gente já pode começar a discursiva. O que acontece? Ah, eu não vou começar a legislação tributária estadual parte geral. Você vai ter uma dificuldade na discursiva, em fazer a discursiva, porque eu vou trabalhar. Principalmente, a gente vai ter a questão de 45 pontos, que talvez pese 50% da discursiva, talvez até mais, em cima da legislação. Praticamente certo isso. Então, eu vou trabalhar muito legislação tributária no curso. Se você tiver muito no início, pode ser que tenha alguma dificuldade nesse tipo de questão, né? Mas a ideia é começar a trabalhar a discursiva desde já. Tem como fazer um pacote para quem for adquirir o curso de discursivas do ISS Aracaju, Cefaz Ceará e Legislação Tributária do Ceará? Sim, tem. Manda lá um e-mail lá para o financeiro, coloca que é essa situação e pergunta como que poderíamos fazer. Você já poderia adiantar o valor do curso de discursiva Cefaz Ceará e do curso de LTE? O curso de LTE, como ele vai ter uma discursiva corrigida, vai ter aquelas outras coisas ali, né? Aqueles outros materiais que o Luiz Gustavo já fez para o ISS Aracaju, o pessoal gostou bastante, deve ficar na faixa dos R$ 299, R$ 300. O custo discursiva deve ficar, vai depender do número de questões, que eu ainda estou fechando, o planejamento do curso deve ficar na faixa de R$ 800 a R$ 900. Ambos parcelados em 12 vezes. Sobre esses valores, vocês têm aquele desconto que eu mandei no e-mail que os alunos da mentoria têm, certo? Boa noite. Minha dúvida é sobre a plataforma. Quando incluo mais de uma hora extra em disciplinas diferentes, o planejamento do dia muda todo. E matérias que estavam programadas para aquele dia passam para outra semana. Semana passada, minha discursiva foi retirada do estudo da semana e foi parar nesta semana. O que faço? Essa hora extra que você pede, ela não é atividade fora do planejado, é uma matéria que estava programada para você acabar naquele dia, mas você precisou pedir mais tempo, é isso? Acho que é isso, acho que algum aluno comentou isso comigo hoje, né? A princípio, não tem muito o que fazer, eu teria que dar uma olhada e entender melhor, né? Acaba empurrando para outra semana, e aquilo que a gente não quer que mexa, a gente tem que colocar como atividade fixa. Em tese, as atividades fixas, e a discursiva eu achei que estava assim,
a discursiva não está como uma atividade preta fixa, a atividade fixa, ela acontece naquele dia, faça chuva ou faça sol. Mas acaba alterando o planejamento dali para frente, sim, quando a gente pede mais tempo, né? Ele não era para refletir muito nas outras matérias, mas sim na própria matéria. Essa que é a questão. Quem tem direito empresarial, TI, direito civil e estatística vai permanecer na mesma? Pensando na Cefaz Ceará, vamos ter que avaliar, tá? Por exemplo, está começando o direito empresarial e não viu, por exemplo, matemática financeira, a gente vai ter que avaliar, né? Porque, bem ou mal, o último edital é a nossa referência. Então, essas matérias todas, eu acredito que tem uma boa chance, sim, de vir no edital atual. Mas tem algo mais confirmado, mais importante, que de repente a gente não estaria vendo, como a legislação tributária estadual, e a tua carga horária não comportaria a gente colocar tudo isso, aí a gente vai ver alguma coisa que é mais aposta, digamos assim, e tiraria no primeiro momento. Mas a ideia é, quem já está estudando, e principalmente se já está numa fase de revisão e questões, a gente vai talvez deixar só questões para fazer uma manutenção, mas a ideia é não tirar, né, matéria que tem boa chance de ver e que o aluno já está ali numa fase só de revisão. Na tarefa azul, primeira vez que está vendo o assunto, estudei todo o PDF, porém não deu tempo de fazer 30 questões. Eu posso pedir mais meta para fazer as questões ou não? Sim, porque as questões fazem parte da meta azul. Tenho o curso de discursivo extensivo e de Aracaju, sendo extensivo ainda nem estudado. O que eu faço? Agora com a chegada da prova da Ceará. A prova não chegou ainda. Por enquanto, você pode começar o de discursiva regular. Você pode começar ele, até porque quando o curso de discursivo da Cefaz Ceará sair, você já pode entrar direto nas questões específicas, né? Hoje a gente tem uma certeza que vai ter discursivas na Cefaz Ceará e não temos um curso específico ainda. Então, o curso mais apropriado é o regular. Só o curso de discursiva bastaria, então, ou melhor, fazer discursiva ou LTE. É o que eu acabei de comentar, né? Você já fez LTE? O curso de discursiva não é um curso de LTE, são coisas diferentes. O que eu vou procurar, eu não vou abordar toda a legislação tributária estadual no curso de discursiva, eu vou abordar aqueles pontos que eu acho que são interessantes e mais factíveis ali de aparecerem na prova discursiva. Não vou, mas esses pontos sim eu vou abordar e procurar dar esse enfoque maior aí, mais prático, né? Que o estudo para LTE é muito em cima da literalidade, mas na discursiva a literalidade somente não basta, né? Então tem que avaliar. Já tem um material de LTE, né? O que vai caber no orçamento, mesmo com o desconto, mesmo parcelando em 12 vezes, é um só. Ok, né? O que eu acho que é mais... se fosse para escolher só um, eu acho que o de discursiva, como eu disse, eu acho que os dois são ótimos, mas eu acho que o de discursiva é o que você menos perde se você for deixar de adquirir, né? O que indica quanto aos custos de LTE discursiva para quem ainda não tem certame definido? Se não tem certame definido, LTE é parte geral, né? E discursiva é uma preocupação para ter depois que terminou as básicas, porque não tem concurso definido, você ainda não terminou as básicas e está gastando tempo numa coisa que daqui a pouco nem cai no concurso que você vai fazer. Prioridade é avançar nas básicas até a discursiva vai abordar a contabilidade, vai abordar a tributária, vai abordar a legislação tributária estadual, e aí você não vai conseguir desenvolver as questões. Não sei hoje em dia, mas havia cursos que só davam licenciatura. Minha primeira formação podia optar em só licenciatura ou graduação junto, mas isso faz um tempo. Seria bom provas lá por setembro ou outubro, ter mais tempo para estudar. Já mandei e-mail, ok. Para quem está inicial das básicas, você indica fazer um curso discursivo, é o que eu acabei de falar, Adriana. Prioridade é avançar nas básicas. Não adianta, primeiro porque só vai fazer sentido você se preocupar com as discursivas se você já tem uma avançou nas básicas, né? Para você chegar na prova, ter a discursiva corrigida, tem que ter um bom desempenho. Fazer um pós-edital concorrencial de verdade sem ter terminado as básicas é difícil. Prioridade, avançar nas básicas, inclusive porque vai precisar desse conhecimento para conseguir desenvolver bem o curso discursivo.
Não, permanece, né? Permanece. Não vamos tirar a matéria que você já está em fase de revisão e, inclusive, que vai cair no ISS Aracaju, que você já está dentro e que tem muita chance de cair na Cefaz Ceará, né? Então, a situação de tirar a matéria vai ser muito raro, né? Eu dificilmente tiro matéria. No máximo, deixo ali só para fazer uma manutenção do que já viu. Certo, pessoal? Deixa eu sair aqui da tela cheia. Aqui é que eu saio disso. Hoje eu falei bastante, né? Não era isso que eu ia fazer. Mas tá bom. Pode falar.